Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, tá? Hoje a tia Isa vem aqui para poder a gente dar continuidade aos nossos capítulos, tá bom? Hoje a gente vai trabalhar o capítulo 5, Nova Ordem ou Desordem Mundial. Lá na página 72 do livro de vocês, vocês colocarão a data, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala em Nova Ordem Mundial, gente, né? Como a gente viu lá a guerra, a tia Isa falou para vocês da Europa, né, a divisão da Europa ocidental e oriental. Então o mundo ele ficou dividido, né? De um lado capitalismo, do outro lado socialismo, né? Porque tinha a Rússia e Estados Unidos. E hoje essa nova ordem, com a queda do Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética, né, veio marcar a bipolaridade dos países que a gente vê. Então, o mundo, né, que era dividido entre Estados Unidos e União Soviética, eles chegaram ao fim, tá? Então, hoje, não temos mais uma bipolaridade, a gente tem uma multipolaridade, porque a gente tem aí vários países que são super desenvolvidos, países que são dominantes. Aí, no livro de vocês, na página 72, ele mostra logo no início, né, um jogo que foi criado pelos egípcios, né, o jogo de tabuleiro. Lá no século III, eles jogavam o jogo de tabuleiro, o jogo de xadrez, né, que era articulado. O que exigia o jogo de xadrez? Exigia paciência, né, concentração, criatividade, estratégia. Então, com esse jogo aí, ele quer mostrar para vocês o seguinte, que os novos países que hoje estão aí, né, de frente nessa multipolaridade, eles têm que ser países à frente, têm que ser países pensantes, desenvolvidos, criativos, né, pacientes, né, estratégicos. E é isso que esses países fazem hoje, para se manterem dentro de uma economia. Ou seja, para ter uma economia planificada. Então, essa nova política, ela se configura como nova ordem mundial, tá bom? Então, agora, vocês vão, junto com a tia, lá na página 74, onde ele fala de globalização e mundialização. Gente, a globalização, a gente já falou sobre isso várias vezes, né? Globalizar é incluir, é estar todo mundo interagido, é integração, é a troca, né? E se é a troca, se a globalização é essa troca, eu estou falando de mundo, né? Então tem tudo a ver com a mundialização. Cada vez mais a gente consegue estreitar os nossos laços, tá bom? E isso é muito importante, essas trocas, né? Essa expansão das multinacionais, as importações, as exportações, né? Os grupos de que os países fazem parte, isso tudo é ótimo para o crescimento econômico de dentro de um país, beleza? Então, agora na página 75, ele mostra aí, né, que a globalização ela vem promovendo impactos, né, dentro do espaço geográfico. Ao lado aí do livro de vocês, ele mostra o planisfério e mostra o planisfério de que forma? Lá no início ele é imenso e lá no final ele vem afunilando. Por quê? Foi o que a tia Isa acabou de falar para vocês, né? A gente vem estreitando os nossos laços, né? As empresas hoje, as grandes organizações internacionais, elas procuram sempre estar à frente, sempre mostrando para a gente, sempre se destacando, sempre junto aos blocos econômicos, para que haja o quê? Essa interação econômica, para que a gente possa fazer parte, para que a gente possa utilizar produtos, para que a gente possa vender, para que a gente possa importar também, né? A gente faz muito isso aqui no Brasil. Então é muito importante a gente ver que passou-se aí alguns anos e que cada vez mais a gente vem estreitando esses laços, beleza? Ótimo, então vamos lá. Página 76, tecnologia e desigualdade. Gente, quando a tia sempre conversou isso com vocês, né? A tecnologia e a desigualdade, elas andam juntas, né? Porque nem todos têm. Lembra que eu falei para vocês? A África é um continente super desenvolvido, né? Embora pobre, ele é muito rico, né? Em pedras como diamante, ouro, né? Já falei isso para vocês, petróleo. Mas, ao mesmo tempo, essa desigualdade tecnológica, né? Não é do acesso, né? Da população. A população não tem acesso a esse desenvolvimento, né? Eles não acompanham
essa evolução dos tempos. Então, muitos países, eu estou dando como exemplo a África, mas às vezes perto da gente, regiões também ainda não se desenvolveram. Em muitas regiões a gente ainda não tem aí um Wi-Fi, uma internet veloz, uma internet rápida, como a gente vê em países aí de grande porte, países super desenvolvidos, tá bom? Então vamos lá, beleza. Na página 78, ele fala para vocês da exclusão social. Gente, o que é a exclusão social? O que a gente pode tirar disso? A exclusão social é o que a tia acabou de falar lá na outra página. São as pessoas, os grupos que não têm acesso, né, a esse fenômeno, a essa expansão dessas redes digitais, né, de plataformas como vocês têm agora, de uma internet boa, Wi-Fi, Zap, Google, tudo a gente tem a tempo recorde, né? Então a gente pode saber tudo que está acontecendo no mundo em tempo recorde. E essas pessoas são chamadas de excludentes digitais, porque elas não participam, elas não podem interagir dentro desse fenômeno, tá? Então elas ficam de fora. Então isso é chamado de exclusão social. E aí nós temos um mapa que evidencia bem isso pra gente, tá? Ele mostra o acesso à internet. Ele foi feito em 2015 pelo IBGE. Vocês podem olhar a legenda, tá? E vocês verão aí que muitos países ainda estão de fora dessa internet veloz. Inclusive o Brasil, a gente não está tão evoluído assim, né? Ainda falta melhorar e muito a nossa internet, tá bom? Então agora nós vamos para a próxima página. Na página 89, desculpem, nós falamos aí das potências da nova ordem mundial. A nova ordem mundial, né, é formada por quem? Nós temos aí logo de princípio Estados Unidos, a União Europeia e o Japão, né? E aqueles países ainda emergentes, aqueles que estão começando a se destacar, aqueles que estão começando a surgir, né, como a China já está se destacando, né, nesse atual contexto. Ela já está quase que se tornando uma potência daqui a pouco. Mas, por enquanto, né, as principais potências nós temos mesmo Estados Unidos, União Europeia e Japão, tá bom? Aí embaixo ele mostra que a União Europeia ela tem um poder muito grande, ela tem uma capacidade, um controle, gente, produtivo muito grande, apesar do colapso que eles tiveram durante a Segunda Guerra Mundial. Vocês vão ver isso aí, tá? Ó, em 2016, o PIB deles chegou a 19,9 trilhões, tá? É o valor superior à soma de todas as riquezas do planeta, praticamente, tá bom? E depois, outro PIB grande foi os Estados Unidos. Então, a gente pode ver que a gente está bem abaixo em relação ao PIB, que é o Produto Interno Bruto desses países, tá? Logo depois da Segunda Guerra, a tia já falou para vocês que foi criado aí o FMI, Fundo Monetário Internacional, né? Que deu ajuda àqueles países que saíram devastados da guerra, tá? E foram organizados, então, alguns órgãos para poder ajudar, tá? Nós tivemos aí o Tratado de Paris, que foi em 1951. Depois, a Comunidade do Carvão e do Aço, que é o chamado SECA, tá? Depois viemos aí com o Benelux. Então, vários países foram se integrando e formando grupos, ou seja, grupos fortes, sólidos, para poder enfrentar qualquer queda econômica que tivesse, tá bom? Na próxima página, vocês vão ver aí, tá? Na página 82, né? Onde ele diz assim, ao aderir à União Europeia, os países precisaram cumprir um calendário de exigências. Gente, tudo tem que ser organizado. Então, quem queria entrar no bloco da União Europeia tinha que cumprir todas as regras desse bloco, tá? Primeiramente, teria que ser uma moeda comum a todos os países independentes, tá? Logo depois, eles criaram o Tratado de Maastricht, que foi lá em 1992. Qual foi o objetivo, né? O objetivo era o quê? Uma moeda única, tá? E que todos os países aderissem a essa moeda,
Então, isso aí já funcionaria de uma certa forma, seria muito bem-vindo já para o grupo da União Europeia, né? Os países que aderiram a essa moeda. Então, já começaram a dar um passo à frente, tá bom? E aí eles ficaram conhecidos nessa época como a zona do euro, tá? E a zona do euro foi formada aí por vários países, como Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Eslováquia e outros mais que vocês verão aí no livro de vocês, tá? E com o crescimento da zona do ouro, vocês vão ver aí dentro do gráfico, né? Só teve a crescer, né? Teve uma queda em 2009, mas logo depois eles se reergueram, porque são países fortes, tá? Temos aí agora na próxima página, na página 83, a ascensão japonesa, tá? Vocês vão ver aí que entre o século XII e o século XIX, né? O poder de concentração nas mãos dos shoguns. Os shoguns eram chefes, gente, militares, eram os feudos da época, tá? O império, né, japonês, ele começou a ter uma melhora, tá? Foi chamada aí esse período aí dessa melhora, ficou conhecido como Era Meiji. Por que foi conhecido como Era Meiji? Porque foi o marco das mudanças sociais da época, tá? As mudanças políticas, mudanças econômicas, tá bom? Então aí o que aconteceu com o Japão? Ele passou a adotar um sistema político, né? Que estabeleceu poderes, limitando, tá? Para alguns outros países. Ele começou a obedecer uma constituição, eles tinham uma monarquia parlamentarista, tá? Então, esse grupo que ingressava, né, dentro desse shogunato, como era chamado, eram chamados de zaibatsu, tá? Os zaibatsu eram famílias tradicionais da época que controlavam grande parte do investimento japonês. No livro de vocês aí, vocês verão no quadradinho que ele explica muito bem a respeito das zaibatsu, tá? Agora vocês partirão com a tia Isa lá para a página 86. A emergência da China. O que a gente pode falar da emergência da China, né? A gente sabe que eles passaram aí por alguns percalços, né? E como são muito inteligentes, utilizaram os rios para fazerem suas plantações, transformaram em canais de irrigações para hortas e plantações de arroz, né? O que vai até os dias atuais. Isso aí é milenar na história do Japão, né? E o império ele se consolidou mais ainda, né, na expansão neocolonial, quando a Europa bateu a sua porta, querendo instalar o quê? O seu sistema capitalista, tá? Eles queriam consumir os seus produtos e suas matérias-primas, tá bom? Então vocês vão ver isso aí, tá? E aí nós tivemos a Revolução Chinesa, que foi de 1911 a 1912, tá? Depois de um tempo, o imperador Puyi, né? Ele foi obrigado a abdicar, né, da dinastia lá do trono, e aí nós tivemos um outro partido com um outro imperador, tá bom? Agora nós vamos passar para a próxima página, página 88, Made in China, né? Quando a gente fala em Made in China, a gente fala da produção da China, que hoje é muito grande. Hoje a população, né, do mundo inteiro compra com a China, apesar deles serem socialistas, né? Mas eles vendem, né? A posição deles acaba se tornando capitalista, porque vende em grande quantidade. Nós somos consumistas da China. Podem observar aí nos objetos de vocês dentro de casa. Inclusive o que vocês estão escrevendo agora, vocês vão ver lá Made in China, que foi produzido da China, né? Então a China hoje ela se mantém, né, o crescimento econômico dela, ele se acentua nessas últimas décadas com essas produções de massa que eles fazem para o mundo todo, tá? Inclusive as produções agrícolas, tá, gente? Por aqui a tia Isa fica. Vocês irão logo após para o Google Classroom, para que a gente faça os exercícios juntos, tá? Mas eu peço a vocês que antes entrem na TV SAIS, procurem o capítulo 5, né, da turma de vocês, e assistam lá no canal
o complemento, a aula que é maravilhosa do professor, né, para poder complementar isso tudo que a tia Isa falou com vocês. E até breve nos veremos, tá? Um beijão e a tia fica por aqui.